E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Beleza? Como é que você está aí nessa terça-feira, dia 8/6? Opa, dia 2/6. Como é que vocês estão? Beleza? Vamos à nossa dose diária de hoje. Nossa dose diária de direção. Vamos lá? Provérbios 2. Ao nosso estudo de Provérbios. Então, como eu tenho falado, essa dose diária de direção é para você tomar essa pequena dose hoje, sair daqui e poder conseguir viver uma vida com mais direção. E nessa série que eu estou fazendo agora, é a série Sabedoria. Nós estamos fazendo o estudo de Provérbios e a gente vai ficar esses 31 dias fazendo o estudo de Provérbios. Então, nós vamos fazer assim: capítulo 1 foi ontem, dia 1. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, tá? Provérbios 2. Então, e assim por diante nos próximos dias. E a gente fala sobre o que em Provérbios, né? Provérbios foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás e é considerado o livro da sabedoria. É considerado o livro da sabedoria. E realmente aqui tem ensinamentos muito preciosos, muito valiosos. E ao longo desse nosso estudo, a gente vai observar o que a gente pode fazer para adquirir a sabedoria, como a gente pode fazer e como a gente pode fazer para aplicar na nossa vida. Beleza? Então, Salomão, ele foi o homem mais rico que existiu. E existe um livro chamado Salomão, o homem mais rico que existiu. Então, nesse livro fala que se a gente lê provérbio durante 2 anos, a gente se torna uma pessoa mais sábia que todas as outras. Se a gente lê todos os dias durante 2 anos, a gente se torna uma pessoa mais sábia do que todas as outras. E se a gente lê todos os dias durante 5 anos, a gente se torna um milionário. Então, a gente está aqui em busca de mais sabedoria. E eu creio que você também está aqui em busca disso aqui. Ontem a gente falou da escada da sabedoria, para a gente chegar na sabedoria. Que é o quê? Conhecimento, entendimento, discernimento, a aplicação e a sabedoria. Tem 5 degraus essa escada. Então aqui a gente está em busca do conhecimento. Estamos tendo o entendimento. E através desse entendimento, a gente vai discernir aquilo que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, qual é o caminho que a gente deve seguir. Beleza? Depois disso, desse entendimento, desse discernimento, tem a aplicação na nossa vida. E a gente chega à sabedoria. A gente acessa a sabedoria. Então vamos lá. O capítulo 2 de Provérbios diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então a gente pode observar que já nesses primeiros versículos já trazem muita informação. Né? E é um conhecimento assim muito bom. Por quê? Desse capítulo 1 até o capítulo 8 é um convite à sabedoria. Então é a sabedoria. Ontem a gente já observou no capítulo 1 que a sabedoria é uma pessoa, né, que está gritando em praça pública e ela pede que nós ouçamos ela. E ao longo dos próximos capítulos, a gente vai descobrir quem é essa pessoa.
Beleza? Então vamos lá. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras de coração e guardar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o conhecimento. Mas vamos lá, o que ele está dizendo? Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, beleza. Ele não está dizendo que é para você guardar. E quem é que está falando aqui? É a própria sabedoria. Porque a gente está falando desse convite à sabedoria, do capítulo 1 ao capítulo 8. Como eu falei, ontem nós descobrimos que a sabedoria é uma pessoa. Beleza? Então vamos lá. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, quais são os mandamentos? Amar a Deus, que está lá em Mateus capítulo 22. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é ame a seu próximo como a si mesmo. Entende? Beleza. Então, é se aceitar as minhas palavras. Então, essa condição, porque é uma condição, não sei se tem alguém que trabalha com informática, ou já trabalhou com informática, mas eu trabalhei com informática durante muito tempo na minha vida. Então, na programação, existe uma condicional. Se, ou em inglês, if, se tal coisa, então faça isso. Então, o que é? Se aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria, e inclinar o coração ao discernimento, beleza. Der ouvidos à sabedoria. Se você der ouvido à sabedoria e inclinar seu coração ao discernimento, por quê? Qual é o grande problema hoje da nossa humanidade? Falta de discernimento. Então, o que a sabedoria está nos convidando aqui? A nos darmos ouvidos a ela e inclinar o nosso coração. E esse inclinar o coração fala de quê? Para você entregar o seu coração. Para iniciar a fazer isso. Porque quando você se inclina, é o quê? É como você começar a andar. Porque para você começar a andar, você tem que se inclinar. Eu acredito que você saiba disso. Quando você vai dar o primeiro passo, você não dá um primeiro passo e espera o movimento. Você tem que dar o primeiro passo e inclinar seu corpo para continuar andando. Então fala sobre isso. Inclina o coração para o discernimento. Então aqui a gente está adquirindo essas características da sabedoria e da pessoa sábia. Bom senso, discernimento. Beleza? Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está buscando o conhecimento para um entendimento daquilo que a gente está querendo. Por quê? Eu não sei qual é o motivo que você está aqui. Talvez seja você esteja querendo fazer esse estudo de provérbios para você, como fala o livro, Salomão, o homem mais rico que existiu, para se tornar uma pessoa milionária, se você ler todos os dias durante 5 anos. Mas então, a gente está aqui adquirindo conhecimento. Mas o que é um dos outros grandes problemas que a gente encontra hoje no meio da humanidade? Obesidade cerebral. De repente você já sabe muita coisa, você já sabe aquilo que você tem que fazer, você não coloca em prática. Você só não sabe realmente o que tem que fazer. Por quê? Porque lhe falta conhecimento? Não, porque lhe falta entendimento. Por quê? Você pode pegar a Bíblia, você pode pregar os provérbios, como a gente está fazendo aqui, e você pode fazer a leitura e fazer seu estudo sozinho. Mas o que a gente está fazendo aqui? E eu estou me propondo, nesses próximos 31 dias, fazer esses estudos aqui com vocês. Trazer um entendimento. Porque eu não estou lendo provérbios, eu não iniciei a ler provérbios hoje nem ontem. Eu já tenho mais de... já vai fazer quase 2 anos. Quase 2 anos? Não, já tem 2 anos que eu faço a leitura de provérbios. Então, eu
eu leio, né? Eu lia todo dia, mas agora, esses últimos dias, eu não estava lendo e voltei à leitura agora. Beleza? Então, a gente tem o conhecimento, porque a gente está aqui lendo, tem a leitura, mas lhe falta o entendimento. E depois do entendimento, o discernimento. Porque, de repente, você lê e não sabe o que está lendo. E essa leitura que eu estou fazendo aqui, a gente está fazendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Beleza? Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor. De repente, você está em busca de muitas coisas na sua vida, né? Que a maioria, hoje, uma grande maioria das pessoas, o que querem? O que pedem para Deus? Pedem o quê? Pedem mais dinheiro, pedem bens materiais, pedem para que livre de uma situação um pouco difícil da vida. E tudo bem também, não estou dizendo que é errado, tá? Mas o que está dizendo aqui? Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor. Então, o que é esse convite da sabedoria? Para a gente buscar a sabedoria. Você vai ver lá na frente, em outro provérbio, que fala assim: venda tudo que você tem para adquirir sabedoria. E eu não sei se você tem essa coragem de vender tudo que você tem para adquirir sabedoria. Mas a gente tem que buscar, como quem busca o ouro e a prata. E buscá-la como se fosse um tesouro escondido. E o que fala esse tesouro escondido? É para a gente escavar mesmo. Escavar, buscar o conhecimento, ter o entendimento, o discernimento e colocar em prática. E ter aplicação na nossa vida. Por quê? Só assim a gente entenderá o que é temer o Senhor. Porque hoje, muitas pessoas, a gente encontra pessoas que estão numa relação de mal com Deus. Eu não sei se esse é o seu caso, mas a gente encontra muitas pessoas dessa maneira, que não têm uma relação boa com Deus. Por quê? Porque tem medo. Porque aprenderam a ter medo de Deus. Por quê? Foi ensinado para elas que temer ao Senhor é ter medo. Mas eu posso te falar que temer o Senhor não é ter medo do Senhor. Temer ao Senhor é ter extremo respeito. Quando você lê na Bíblia, temer ao Senhor é extremo respeito e não ter medo. Então, a gente tem que buscar e procurar a sabedoria para a gente ter esse entendimento, para temer ao Senhor. Mas o que é temer ao Senhor? É ter esse extremo respeito. É a gente poder entregar a nossa vida na mão dele e confiar nele e ser uma pessoa mais sábia. Para poder você conseguir chegar no seu dia a dia e pedir sabedoria. Pedir discernimento, bom senso, entendimento. Então você tem que buscar a sabedoria muito mais do que o ouro e a prata. Por quê? Porque quando você tem um entendimento, ou quando você tem a sabedoria, as outras coisas lhe são acrescentadas. Como diz lá no Sermão da Montanha: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, que as coisas lhe serão acrescentadas. Eu não sei se você entende esse versículo, mas é um dos versículos mais fortes para mim que existe. Procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, nesse versículo aqui, o que fala? Procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido. Fala disso. Para você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque só dessa maneira, quando você adquire a sabedoria, quando você consegue ter acesso à sabedoria, as demais coisas lhe são acrescentadas. Mas qual é a grande realidade de hoje? Qual é a grande realidade? Você encontra por aí
qualquer uma pessoa vendendo algum tipo de curso para você ganhar um dinheiro rápido. E você compra aquele curso, no final das contas, você encontra alguma dificuldade em fazer aquilo ali, porque talvez aquilo ali nem seja verdade mesmo, entende? Mas você poderia estar investindo em quê? Em sabedoria. Porque quando você investe em sabedoria, e eu não estou dizendo que é errado investir em conhecimento, e é muito bom, inclusive, mas você precisa ter o entendimento e o discernimento para poder você saber investir. Mas saiba que o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é em você mesmo. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você investiu em você mesmo? Qual foi a última vez que você buscou a sabedoria como o ouro e a prata? Ou você nunca buscou sabedoria? Você buscou sabedoria como um tesouro escondido? Porque quando tem um tesouro escondido, pode prestar atenção. Não sei se você um dia brincou, quando você era criança, de caça ao tesouro. Eu, na minha época de criança, fazia muito isso. Inclusive, agora teve uns dias onde eu frequento, na época da Páscoa, foi feita uma caça a tesouro e foi feito com alguns ovos, né, de chocolate. Mas a gente sabe que a Páscoa é muito maior que isso, né, que ovos de chocolate. Mas foi feita uma caça a tesouro. Então a gente tem que ir em busca, tem que ir buscar o tesouro, se empenhar para buscar esse tesouro. E o que é esse tesouro? É a sabedoria. Então, e temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então eu não sei se você entende realmente o que é isso. E achará conhecimento de Deus. Por quê? Talvez você queira buscar conhecimento de Deus em muitos outros lugares. Mas eu posso te dizer, aonde é que você vai encontrar? Buscando sabedoria. Ela reserva a sensatez para o justo como um escudo e protege quem anda com integridade. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então, olha só. Eu vou ler novamente para você entender. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo que protege quem anda com integridade. E eu te pergunto, com quem você está andando? Com quem você está andando? Você está andando com o justo? Você está andando com pessoas que estão te edificando? Ou estão te amaldiçoando? Ou estão levando uma palavra de morte para a sua vida? Porque quando a gente fala de morte, você pode até pensar que é morte física, mas eu estou falando de morte espiritual, de morte almática. Então, eu te pergunto, com quem você está andando? Você sabe com quem você está andando realmente? Você está protegido a sua integridade? Você está protegendo a sua integridade? Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então, quando a gente busca essa sabedoria, a gente recebe o quê? A sensatez para o justo. Ele reserva a sensatez para o justo, como escudo. Então, será que você está entendendo a importância que é a gente buscar sabedoria? Você vai ver um outro provérbio lá na frente, que fala assim, ó, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com tolos será tolo. Eu te pergunto novamente, com quem é que você está andando? Você está andando com sábio ou você está andando com tolo?
Ou de repente você é o preguiçoso, que não está nem andando com ninguém. Porque talvez você já esteja tão abalado, às vezes emocionalmente, já está tão ferido, que achou melhor não andar com ninguém. E eu te entendo. Mas eu posso te dizer que você pode entrar aqui no meu grupo do WhatsApp e encontrar pessoas que estão em busca do mesmo daquilo que você está buscando. Clica no link da bio, depois que você sair da live, e entra lá no meu grupo do WhatsApp, Central da Direção. Que lá eu mantenho informado todas as coisas que estão acontecendo agora, né, no momento. Vamos lá. Então, versículo 9. Então, então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Entende? Você lembra que ontem eu lhe falei? Você entenderá o que é justo. O que foi que eu falei ontem? Que a justiça, quando fala de justo, do que é justo, fala sobre fazer aquilo que tem que ser feito. Então, você entenderá o que é justo. Você vai entender o que realmente você tem que fazer. E eu não sei se você já teve um, um resquício de acesso à sabedoria, para você realmente saber aquilo que você tem que ser feito. Por quê? Quando a gente começa a ser revelado, ativado a nossa identidade, a gente tem acesso à sabedoria. E como você faz para ser a identidade? Para ser ativado a sua identidade? É só você fazer aquilo que está lá em Gênesis 1, 26. Mas se você não entende, não tem o conhecimento, o entendimento e o discernimento para fazer isso, você tem que buscar alguém para poder fazer, para dar essa orientação para você conseguir ativar sua identidade. E assim você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Isso aqui é forte, eu não sei se você está entendendo. Vou repetir de novo. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Aonde é que a sabedoria chega? Você sabe? É no coração. É por isso que lá, aqui também em outro provérbio, fala que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque a sabedoria chega no seu coração. Então, a sabedoria entrará no seu coração. E você só vai ter condição de receber essa sabedoria se você fizer essa limpeza no coração. Todo dia. Então, essa limpeza no seu coração deve ser feita como você faz essa limpeza, como você toma banho, como você vai no banheiro e faz as suas necessidades, tem que ser feito. Então, todo dia você tem que limpar o seu coração. Só assim a sabedoria vai poder entrar no seu coração. Por quê? É difícil, é mais difícil a sabedoria entrar no coração do tolo, do insensato, de um preguiçoso. Porque existe a vítima e o vitimismo. E normalmente quem é tolo é vitimista. E como é que a sabedoria vai entrar? Se a gente não estiver buscando a sabedoria, se a gente não estiver buscando esse tesouro escondido, você consegue me explicar como isso pode acontecer?
E o conhecimento será agradável à sua alma. Por quê? Vamos lá. Essa parte é uma parte que eu gosto muito. Então, a ciência fala sobre um ciclo que é o quê? Primeiro você pensa, você sente, e daquele sentimento ou você fala ou gera uma ação. O sentimento, as emoções, é uma das faculdades da alma. Então, de repente, você pensa, você sentiu e agiu. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você está no trânsito, aí um carro lhe fechou. Qual é a sua reação? Se um carro lhe fechar no trânsito, qual é a reação? Você manda lá a pessoa lá para longe? Qual é a sua reação? Porque a emoção fala para fora e o sentimento para dentro. É como? Porque a emoção é uma devolutiva daquilo que você pensou, sentiu e reagiu. Então, olha só. Pois a sabedoria entrar em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Então, quando a sabedoria entra no seu coração, esse conhecimento que você está adquirindo, esse entendimento, o discernimento, você começa a agir de forma diferente, a ser menos emocionado. Eu não sei se você entende o que é ser emocionado. É agir impulsivamente ou agir sem pensar muito, sem bom senso, sem ter um discernimento. Entende o que eu quero falar? Então a pessoa age emocionado. Então a pessoa age emocionado. Porque muitas pessoas hoje confundem o que é agir com o coração e agir emocionado. Porque quando você age com o coração, você faz aquilo que está falando aqui, no versículo 10. A sabedoria entrará no seu coração. E o conhecimento será agradável à sua alma. Então você faz aquilo realmente que tem que ser feito. Vamos seguir. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminho de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. E eu te pergunto novamente, com quem é que você está andando? Qual é o caminho que você está andando? A sabedoria te livrará do caminho dos maus. Lembra que eu falei? Se você andar com sábio, ficará mais sábio. Se você andar com tolo, será tolo. Com quem você está andando? De repente você quer continuar andando com aquela pessoa só para não desagradar ela. Só para ficar de boa, sair bem na foto. Porque de repente aquela pessoa fala mal, tem uma palavra perversa, está andando no caminho das trevas, mas você, só para não sair mal na foto, para ela não ficar com raiva de você, você continua andando com essa pessoa. E eu te pergunto, com quem você está andando? Aquela pessoa que fala, ah não, é só uma mensagem aqui que eu vou mandar para fulana ou para o fulano, para aquela pessoa que é casado ou casado. Isso aí não tem problema nenhum, não. Será?
Com quem você está andando? Essa é a reflexão que eu deixo para você nesses versículos aqui. Beleza, vamos lá. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e delas os infiéis serão arrancados. E aí? Você vai querer ser arrancado da terra, eliminado como ímpio? Ou você vai querer continuar habitando na terra, íntegro, com bom senso, com discernimento? Porque aqui, ó, fala que a sabedoria também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. Porque eu não sei, de repente, o que você está vivendo. Mas é como eu estava falando ainda há pouco. Sabe aquela conversa macia. Não, não tem problema nenhum, não. É só uma mensagenzinha. É só uma foto. Será? Olha só o que a mulher imoral faz. Que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Vai ter um versículo, um provérbio mais na frente, que vai falar muito mais disso aqui. Mas preste atenção. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Então você pode fazer coisas por 1 segundo, ou por 2, ou por 3, ou por alguns minutos, que você vai se arrepender para o resto da vida. Olha só, a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Ele está falando aqui de morte física? Está falando de morte espiritual. Eu já vi pessoas perderem tudo o que tem financeiramente por causa de uma mulher imoral. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o remédio para tudo isso? Olha aí, ó. Vem em seguida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nelas permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Então, a gente tem que ir em busca dessa sabedoria, para a gente ter esse discernimento, para não ser inocente. Para não ser inocente. Para não achar normal aquela mensagenzinha. Beleza, meus amigos? A gente ainda tem muito para falar aqui. A gente só está no segundo dia. Provérbios 2. Se você ainda não viu a live de ontem, tá lá no YouTube, @eu sou Flávio Araújo.
Você pode entrar lá e assistir Provérbios 1. E eu te convido para estar aqui também amanhã. Acredito que amanhã eu vou fazer a live um pouco mais cedo. Eu tenho um compromisso, mas eu convido a todos a acompanhar essa. Amanhã a gente vai falar de Provérbios 3 e continuar esse estudo. E eu espero que você possa fazer a releitura de Provérbios 2, e você marca ou escreve um versículo que lhe marcou mais e escolha para você viver esse provérbio no dia de amanhã. E antes de vir para cá amanhã, você faz a leitura do capítulo 3. Beleza? Bora lá? Vender tudo que a gente tem para adquirir sabedoria? Beleza, meus amigos? Desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe a vida de todos. Grande abraço.